E diante de tudo isso que a gente está falando, de contratação, de como criar processos, do que a gente precisa dentro da empresa, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui em relação às métricas. Para quais métricas a gente precisa olhar, né? A imobiliária, a empresa, precisa olhar constantemente e que é obrigatório criar na estrutura? Quais são as métricas que vocês julgam assim como ideais? O que a gente tem que olhar todos os dias? Começa por vendas. Não, eu acho que assim, como eu falei lá no início, né? O pessoal adora, quais são as métricas? Qual é a última bolacha do pacote que todo mundo está falando sobre métricas agora, né? Eu acho que o mais importante é fazer o básico bem feito. Depois você pode evoluir todas as métricas, né? Então, saber qual é o volume. É muito fácil, normalmente, as empresas terem quanto elas venderam até o final do mês. Beleza, eu sei quanto eu vendi em janeiro, fevereiro, março, até o final do ano. Beleza, mas qual foi a conversão dessas vendas? Quanto está entrando no meu topo de funil ali de leads? Quanto que está passando para MQL, de MQL para SQL e assim por diante? Olhar para essas métricas e entender essas conversões. Então, beleza, eu estou convertendo mais do que antes, estou convertendo menos do que antes. O que aconteceu nesse meio do caminho? O que eu mudei dentro da empresa para fazer com que essas conversões tenham melhorado, por exemplo? Ou se elas pioraram muito, o que aconteceu? Normalmente, assim, é muito clássico quando a gente vê conversão baixa de vendas. O vendedor já pira e fala, tô piorando muito meu número. Então, esses números, normalmente, os vendedores têm de cor e salteado. Mas existem métricas antes dentro da ampulheta que é muito importante a gente olhar. Então, dentro da Uniby Design, assim, 3 métricas básicas que todo mundo tem que fazer. Arroz e feijão, número 1, né? Métricas number 1, é conversão, volume e tempo. O tempo é fundamental para dizer se você está indo mais rápido ou mais devagar. E o mais rápido ou mais devagar pode depender muito do seu mercado. Então, se você trabalha com SMB, você vai ter uma conversão mais rápida. Por exemplo, na Zigo, era rápida a conversão. Por quê? Porque era dono de restaurante, é muito rápido, você fala normalmente com o dono. Se eu estou falando com uma enterprise, você vai ter que fazer um planejamento estratégico de com quem você vai falar, para daí entender qual é o jogo, é uma trama, praticamente. É quase um jogo de xadrez, né, Rê? É um jogo de xadrez, exatamente. Quando é enterprise, você tem que achar os stakeholders, tem que ver quem pode ser influenciador lá dentro, daqui a pouco tem que fazer um estilo de marketing ABM. Quem são os seus gatekeepers? Quem é influenciador? Quem é o comprador? É a última pessoa que está lá, mas no final é tudo que aconteceu em volta dele. Mas você precisa saber, inclusive, além de quem são essas pessoas, se elas são positivas, negativas ou neutras dentro do seu processo. E isso é muito difícil, às vezes, de uma pessoa de vendas ter essa habilidade. Esse é um treinamento específico para fazer, né? Quando a gente faz dentro da Uniby Design, a gente faz um treinamento específico para vendas complexas e estratégicas dentro de enterprise. Porque isso não é simples, né? E muitas vezes tem algumas coisas de feeling até. Putz, por que a pessoa parou de falar comigo? E é interessante que a pessoa fala, putz, perdi o negócio. Não, ela parou porque final de mês, final de quarta, quando você já tem uma certa experiência, você começa a entender quando que você deve falar com essas pessoas, quando elas te retornam, quem você vai influenciar. Então, tem uma trama em volta desse negócio, né, que é esse jogo de xadrez, com quem eu falo, em que ordem eu falo, sem passar por cima de ninguém, porque também se você passar por cima de alguém, você dançou nesse processo. Perfeito, Rê. E, cara, acho que tá bem claro para a galera aí a questão das métricas que tem que olhar, topo, meio, fundo de funil. E isso tudo, Rê, traz uma previsibilidade para a empresa de crescimento, porque quando você pega essas métricas, olha para o tamanho de mercado e você entende que a capacidade produtiva de um pré-venda é entregar, sei lá, 25 reuniões no mês, e um vendedor ele consegue fazer no máximo ali 60 reuniões no mês, você já consegue ter uma conta de que você precisa pelo menos 2 pré-vendas, quase 3 pré-vendas para um vendedor. E é claro, melhorando essas conversões, melhorando essas taxas, você pode chegar no 2 para 1, por exemplo. Perfeito. E aí você consegue entender, aí sim você pode usar a regra de escala, que é, beleza, eu tenho mercado para chegar em tal resultado, para chegar em tal resultado eu vou precisar de 6 pré-vendas e 2 vendedores, por exemplo. E é interessante você tocar nesse assunto, passa um filme na minha cabeça. O que acontece? Às vezes, quando você tem pré-vendas que estão entregando lead para os vendedores, qual é o grande problema que a gente vê acontecendo demais? É o seguinte,
Beleza, vou entrar num assunto polêmico, tá, gente? Que é o seguinte: a gente vai pegar a gente júnior e nós vamos treinando em que a gente vai colocando o cara para vender, para falar com o cliente, a gente vai treinando. Tem um problema gravíssimo que as empresas não estão olhando. Quando você pega uma pessoa e joga ela para os tubarões, que é mais ou menos o que a gente faz no dia a dia, eu já fui essa pessoa que fui jogada para os tubarões, tive que sobreviver ali no meio. Qual é o grande problema? Às vezes essa pessoa não sabe como mandar um e-mail, não sabe como fazer uma abordagem, não sabe como mandar um WhatsApp. É interessante, Robson, presta atenção na linguagem corporal do Diego. Né, é isso. Olha, e eu vou te dizer, né? Eu vou te dizer que, graças a Deus, aqui na Captei, a gente sempre colocou as pessoas no onboard para elas aprenderem a fazer isso, principalmente dentro de vendas, sabe? A gente não vai jogar ninguém que é júnior, chegou hoje, no dia seguinte está fazendo call de pré-venda. Pelo menos 2 semanas ali para começar a pegar no telefone. E aí, mas o que acontece? Se eu jogo essa pessoa e falo, mas tudo bem, o cara é meu estagiário, essa pessoa é muito barata para mim, põe dentro do meu processo, só que essa pessoa vai se virar do jeito que ela sabe. Então, ela aprende o básico e começa a fazer testes, né? Teste erra rápido. Só que esse erro rápido pode te custar, às vezes, um domínio de um cliente. Porque se essa pessoa mandar errado um e-mail, por exemplo, quem receber esse e-mail, e pensa até em enterprise, tá? Uma empresa grande, uma empresa média, o cara vai bloquear não o seu nome, Diego Miller. Como é que fala o seu sobrenome? Desculpa. Moeller mesmo, tá bom. Não vai bloquear você, ela vai bloquear o seu domínio. A Captei nunca mais vai falar com a Hobbs. Exato. Esse é o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Então, assim, não é simples. Mas tudo bem, vamos rodando no meio do caminho, a gente vai se virando. A gente tem uma responsabilidade muito grande da liderança de entender o que essa pessoa tem, e por isso é tão importante a contratação. Porque você pode bloquear um domínio, você nunca mais vai falar com essa pessoa, nem com essa empresa. É isso aí. Quando eu vendia para advogados... É importante ressaltar que esse problema não é só de vendas, né, gente? Esse não, total. É a identidade da empresa. Né? Pode acontecer em qualquer departamento. Tá aí Elon Musk e Mark Zuckerberg que não deixam a gente mentir. Mandando e-mail errado para os coleguinhas, não é mesmo? Não, gente, fala sério. Elon Musk, como assim? Meu Deus. É meio maluco, né? Gente, cuidado com o processo não tem a ver só com a senioridade desse profissional, mas do processo em si que foi desenhado. Né? Todos os dias a gente vê exemplos, por exemplo, de WhatsApp mandado prezado senhor, nome completo. Nós estamos não sei o quê. Ou um e-mail que vem com preenche o nome da pessoa aqui, em vez de ter o nome da pessoa ali naquele campo. Agora tem um rolando na internet que foi o estagiário de um jornal falando, a fulana de tal, aí tá entre parênteses, do jornal impresso, tá, gente? Coloca o sobrenome da doida. Caraca! Um jornal impresso. Mentira, eu não vi isso. Isso é erro de processo, gente. Isso é puro erro de conferência. A gente está livre de passar batido? Eu passei o olho. Normalmente, se a gente mesmo que escreve as coisas, não tem ninguém que confere depois, é difícil a gente pegar esses erros, porque a gente está com vício de ler já o que a gente queria dizer e não o que está escrito. Isso é normal, qualquer ser humano faz isso. Então, se no teu processo não tem ninguém que confere depois, como é que você garante que isso está dentro do padrão da empresa? E tem um exemplo que eu sempre cito, que é a Netflix. As redes sociais da Netflix, gente. Para mim, aquilo ali é surreal. Hoje, eu acho que são mais de 35 pessoas que respondem Instagram. E imagina 35 pessoas falando do mesmo jeito, com a mesma identidade, com a mesma sagacidade, com a mesma acidade. Para quem nunca viu as redes sociais do Instagram aí da Netflix, gente, se você falar alguma coisa que eles não gostarem, eles vão te bloquear. Eles vão te responder um comentário agressivo sendo agressivos. Então, eles têm uma identidade de pessoa que controla a rede social, que tá tudo bem eu ser sarcástico, tá tudo bem eu ser ácido, eu posso responder cliente sim, eu posso bloquear cliente sim. Só que não é uma pessoa fazendo isso 24 horas por dia, são 35. Como é que 35 pessoas conseguem se comunicar parecendo uma pessoa só? É padrão, é padrão, processo. Né? Tá lá no playbook. Qual é o nível de acidez que você pode ter? Quais são as palavras-chave que você pode usar?
Então, tudo isso é treinável se o processo estiver desenhado, que é a maior dificuldade, desenhar o processo. Perfeito, perfeito. E Robs, na mesma linha que a Rê começou respondendo ali, quais são as principais métricas assim que a gente precisa olhar, né, as imobiliárias, empresas precisam olhar quando vai analisar toda a área de CS? Bom, eu acho que métricas de sucesso são diferentes de métricas de experiência. Né? Métricas de experiência a gente pode acompanhar desde quando essa pessoa é lead. Né? Então, desde quando ela é lead, ela já está tendo uma experiência com a marca, com a empresa, com o produto. Então, as métricas de experiência elas são mais amplas. Tem a ver, sim, com o posicionamento de marca, tem a ver com quanto, os tempos em geral, né? Quanto tempo eu levo para ser atendido, quanto tempo eu levo para ser respondido, quanto tempo eu levo uma resolução. Então, a experiência, ela tem a ver com a percepção, com o sentimento que essa pessoa tem com relação a esse produto e essa marca em vários pedacinhos dessa jornada. Já as métricas de sucesso, elas têm a ver com o uso do produto ou do serviço. Então, quando eu estou aqui, por exemplo, na minha implementação, no meu onboarding, no meu seja bem-vindo, logo após eu comprei alguma coisa, ou estou aqui fazendo a minha visitação, estou aqui me cadastrando no site da imobiliária, estou querendo alugar um imóvel e estou tentando aqui fazer o meu primeiro acesso para ver as fotos. Então, tem uma etapa que é o boas-vindas, que é o onboarding. Indiferente se você é um prestador de serviço ou se você tem um produto instalado, o onboarding ele vai existir. Né? Não é porque você não é software que você não tem onboarding. Não é bem assim. Imagina você entrando lá no avião. A aeromoça te explica as regras. Ela te fala onde é que está a saída de emergência. Ela te fala que você não pode fumar naquele ambiente. Então, ela te diz como é que funciona estar ali. Existem regras e informações que você precisa receber. O onboarding do seu serviço é a mesma coisa. Existem regras e informações que esse cliente precisa para estar ali. Então, quanto tempo leva para ele entender isso? É uma das métricas que a gente acompanha, que se chama TMI, tempo médio de implantação. E isso pode ser de horas, ou isso pode ser de dias, ou isso pode ser de meses. Depende do teu produto. Se a gente está falando de um RP, uma instalação de um RP, tem empresas que consideram 6 meses de implantação, que é um negócio meio maluco, mas consideram. Né? Se a gente está falando de serviços, pode ser uma implantação de 1 hora, pode ser uma implantação de 15 minutos. A gente tem, não sei se aí na cidade de vocês tem, já voltou o pós-pandemia aí, mas aquelas cervejarias que são self-service, você entra, pega um cartão, e aí você lê na parede um onboarding de como é que você se serve, porque não vem um garçom te atender. Você pega o seu copo, coloca o cartãozinho na torneira, se serve e vai para sua mesa. Não pode esquecer de botar o copo, né? Bota o copo embaixo, né? Antes de ligar a torneira. Processo. Lojas de sapato, self-service, né? Não vem o vendedor ficar pegando a numeração para você. Se a caixa não está ali com o seu número, é porque não tem. Então, hoje a gente já tem processos de onboarding para serviço em vários cenários, em vários segmentos. Só que a gente não considera isso como uma etapa técnica, e ela é. Então, eu tenho que entender nessa etapa de conhecendo as minhas regras, entendendo o meu produto, meu cliente entendeu? O onboarding dele foi concluído com sucesso? Para que depois ele possa ter as outras métricas de adoção de produto, de uso. Quanto tempo ele ficou online? Ele já teve o resultado esperado? Ele conseguiu alugar o imóvel? Ele conseguiu ver as fotos? Ele conseguiu cadastrar o imóvel dele para ser alugado, indiferente do que ele quer fazer ali no site? Eu tenho que validar que ele conseguiu o que ele queria. Que é diferente de ele ter uma experiência legal. Porque ele pode ter conseguido, só que, cara, foi suado. Eu não estava entendendo qual era o botão que eu tinha que clicar, estava muito complexo isso aqui. Então, sucesso é conseguir sim ou não, e a experiência é como foi conseguir aquilo, ou como foi não conseguir aquilo. Pode ser mais difícil, mais fácil, mais feliz, mais triste, mais rápido, mais lento. Então, a experiência está envolvida no como, e o sucesso são as métricas que a gente tem que validar do próprio uso. Se eu sou um cliente que vou logar para cadastrar o imóvel, eu cadastro o imóvel? Se eu sou um cliente que estou logando para contratar, para comprar, para alugar, eu consegui fazer isso? Então, as métricas de uso aqui determinam a saúde do seu cliente nesse sentido.
E aí depois, as métricas que vêm de upsell, de cross-sell, o famoso NPS que tá todo mundo querendo fazer nos últimos 2 anos, que esse povo tá me enlouquecendo. Para de fazer NPS errado, gente. Net Promoter Score. Capacidade de ser promovido no mercado. Tá escrito no nome, gente. Promoter. Nenhum momento dessa frase foi dito satisfação. Não tem a palavra satisfação em NPS, porque ele não é uma métrica de satisfação. Então, assim, você quer entender a sua capacidade de ser promovido, a lealdade do seu cliente, beleza, usa o NPS. E de preferência, pede a indicação depois, tá? Porque a pergunta foi, de 0 a 10, o quanto você me indica? Aí a pessoa fala 10 e você manda uma mensagem automática escrito muito obrigada. Então, assim... Obrigado pela sua resposta. Eu faço piada nessa hora, porque imagina, Diego, você chegando lá na sua esposa, na sua namorada, enfim, você chega lá e fala, oi, você quer me dar um beijo? Assim? Tá, valeu. E você sai andando. Não teve o beijo, entendeu? A pessoa autorizou ali o beijo e não aconteceu. A pessoa autorizou a indicação e ela não aconteceu, você não pediu a indicação. Nem um depoimento, nada, não tem continuidade os processos. E essas métricas todas, elas se conectam. Então, se a gente vem lá desde o onboarding, validei o tempo de implantação, fiz aqui uma pesquisa de satisfação, aí sim uma CSAT, uma pesquisa de satisfação do cliente, para saber, e aí, querido, como é que foi o teu onboarding? Ou eu faço uma CES, que também está agora ganhando um pouquinho mais de nome de mercado, que é uma pesquisa de esforço. E aí, você se esforçou muito para conseguir cadastrar o seu imóvel? Você se esforçou muito para conseguir contratar o seu, né, o seu aluguel aqui com a gente? Então, eu tenho pesquisas melhores para serem feitas do que o próprio NPS, que não vai me dar essas respostas, nem de esforço, nem de satisfação. Então, essa jornada linear com outras pesquisas funciona melhor. Perfeito. E já respondendo uma pergunta que o mercado imobiliário pode trazer se o meu cliente ele está satisfeito, ele pode não ser um promotor? Ou se ele marcou 10 no NPS, ele quer dizer que ele está satisfeito? Não. Quer dizer que ele lembra de você. E eu vou dar um exemplo assim, ó, maravilhoso. Quantos amigos corretores você tem, Diego? Nossa. Você já contratou o serviço de todos eles? Não. Mas você já indicou todos eles num grupo do WhatsApp? Não, alguns. Mesmo não tendo usado o serviço deles? Mesmo não tendo usado. Na Sabe verdade, aquele seu amigo advogado? Tem 2 que eu indico que eu usei. Sabe aquele seu amigo advogado? Que você nunca contratou o serviço dele, mas quando alguém no grupo da família pede, gente, alguém tem o número de um advogado? Você manda? Mesmo sem nunca tendo usado o serviço dele? Sim, isso é uma capacidade de indicação. Isso é uma lealdade que você tem a essa pessoa ou essa empresa, mesmo sem ter usado o serviço dela. Advogado é uma coisa que eu não indico, tá? Eu vou indicar se eu usar, porque eu sei que, olha, se eu indicar o advogado errado, pode dar um problemão. Isso que a Rob está falando, é absurdo, né? Como as pessoas não usam o poder da indicação. Falando especificamente sobre indicação, é uma coisa interessantíssima, porque quando você começa a falar sobre isso dentro das empresas, fala, tá bom, você tem um cliente super satisfeito, a pessoa te adora, fala, cara, eu adoro vocês, eu recomendo vocês. Me explica por que você nunca pediu um vídeo para essa pessoa te mandar, fazendo a indicação, né? Então, não é você mais vendendo, você pode utilizar, de repente, esse vídeo dessa pessoa para publicar nas suas redes sociais. Por que as pessoas não estão usando isso tão simples, pessoal? Mas eu não tenho a produção, para mim é muito difícil contratar. Pega o seu celular, né? A gente fez isso, né, Diego? Pega o seu celular, uma hora. 30 segundos, 1 minuto no máximo, e compartilha em rede social. Isso tem um valor gigantesco, né? Porque não é você vendendo, são as outras pessoas, são seus clientes falando o valor e o impacto que você deu ali no serviço ou na utilização desse serviço ou desse produto, né? É a continuidade do processo. E aí, você citou uma das formas, né? Que é a gente fazer a técnica do advocacy, que é pouquíssimo usado no Brasil,
né? Se a gente der um Google das empresas de vocês aí, eu acho que o Reclame Aqui aparece antes do site da empresa. Total. Eu nunca vi um SEO tão bem feito quanto do Reclame Aqui, que ele consegue aparecer antes do nosso próprio site. E aí, em que momento que esse futuro cliente, que esse lead, ou até mesmo um cliente que está procurando referências sobre você, quando que ele vê algo bom escrito sobre você na internet? Não tem nenhum site falando, digite sua satisfação aqui, né? Não tem, não, gente. Reclame Aqui. Não tem. Então vai ter lá um Reclame Aqui, se alguém já está insatisfeito com você, vai estar escrito lá. Tem o site da sua empresa que só está vendendo, mas não tem ninguém falando bem de você em lugar nenhum. Então, o advocacy, a técnica de ter alguém advogando ao seu favor, falando bem de você, não está sendo bem feito. E ainda existe outra técnica que se chama refer marketing, que é você pedir essa indicação direta. Então, olha, eu quero teu depoimento, beleza, mas você tem 2 contatos aí para me passar? É o refer marketing, onde você pega uma indicação direta. O advocacy é uma indicação indireta. E você pode usar os 2 modelos no seu negócio, pensando na continuidade do processo. Lembrando, gente, que NPS tem regras, tá? Então, você vai fazer ele a partir do 3º mês de vida do teu cliente. Por quê? Porque você pode fazer um post sobre isso, Rob, por favor? Vai ser ótimo. Cara, surreal, muito surreal, né? Antes de 3 meses, eu não tenho uma opinião sobre o seu negócio. Não consigo saber se é ou não. Não, é assim, ó, mas o meu NPS é altíssimo, porque eu falei com os clientes todos que entraram lá, eu falei, mas gente, como assim? Do que vocês estão falando? E outra coisa, né, tipo, NPS é só NPS, mas não mais nada. Não, então, eu faço uma pergunta, né, e aí, assim, a pessoa volta com um número, fala, não, mas o meu número é esse. Não, espera um pouquinho, que mais? Ela abre uma pasta no Drive, ela abre uma pasta no Drive, coloca a NPS 2022 e salva lá dentro. Exatamente. E mais, né? Você falou sobre onboarding. É tão interessante a gente ver o onboarding, gente. É uma fase. Eu vejo, e aí vocês me complementem com a experiência de vocês, eu vejo que o onboarding é super negligenciado. Assim, meu onboarding, eu tenho uma pessoa que vai fazer onboarding, lá tá tudo bem. E o tempo do onboarding vai acontecer e o que vai acontecer lá dentro. Então, assim, é o acordo que o que você vendeu, agora você precisa entregar. E o onboarding, quando ele não é bem feito, ele estraga todo o resto. Então você fala, mas nosso onboarding tá mais ou menos, é um tempo muito longo, e a gente promete 1 mês, mas na verdade a gente está entregando em 3. Gente, como assim você está perdendo a venda? Aí a pessoa fala assim, eu não sei por que eu estou perdendo, os caras eles nem usaram ainda, já estão cancelando. Disseram que eles iam comprar, mas eles não pagaram e eles não assinaram o contrato, então eles não compraram. Então, o churn do onboarding, gente, é uma coisa tão absurda, né? E assim, muitas vezes, porque a gente falou, vendi sem as mãos, agora não é problema meu. Gente, vocês vão perder tudo que vocês fizeram até agora, porque o onboarding não foi bem feito.